Vamos à questão 9. A velocidade escalar média de um automóvel durante metade de um percurso é 30 km por hora. E durante a metade restante é 10 km por hora. Determine a velocidade escalar média no percurso total. Olha que questão interessante. Essa questão é muito comum, vocês têm que saber resolver. Ela abre ideias para muitas outras questões. Então, tem um percurso inteiro, né? E na primeira metade dele, ou seja, eu divido ele em duas partes iguais, tá? Primeira metade, né? Duas partes iguais. Na primeira metade, a velocidade escalar é de 30 km por hora. E na segunda metade é de 10 km por hora. Pronto. Certo? Aí eu quero saber a velocidade escalar no percurso inteiro, no percurso total. Pessoal, não é pegar 30 mais 10 e dividir por 2, tá bom? A gente faz a média, por exemplo, entre duas provas, pega somar as notas das provas e divide por 2 se a regra for essa. Pode ser que a nota nem seja calculada desse jeito, pode ser que uma das provas valha mais, né? Tem aquelas provas globais em muitos colégios que valem o dobro da nota, né? Então você pega a global, multiplica por 2, soma com a nota que às vezes eles chamam de parcial e divide por 3, porque você multiplicou a global por 2, é como se fosse duas provas, peso 2, né? E a outra só tem peso 1, então 2 vezes a global, mais uma vez a parcial, dividido por 3. Então a maneira de fazer uma média depende muito de que tipo de média é essa. No caso da velocidade escalar média, não é pegar as duas velocidades e dividir por 2. Isso nem faz sentido, não vai dar certo. Como é que se calcula a velocidade escalar média, né? A velocidade escalar média é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Então eu tenho que saber quanto é essa distância aqui e saber quanto é o tempo que eu levei nesse percurso inteiro. Só que a questão não diz a distância. E nem diz o tempo, só diz as velocidades. Mas olha que interessante. Se eu disser que essa distância aqui é x, tá? Daqui para cá, ó, a primeira metade, certo? E disser que a segunda metade também é x, certo? Quanto é a distância total percorrida? X mais x, 2x, né? Pronto. Se eu calcular o tempo usando essa velocidade e essa distância, o tempo do primeiro trecho, que eu vou chamar de T1, e o tempo do segundo trecho, que eu vou chamar de T2, e somá-los aqui, eu consigo achar a resposta. Quer ver? Vamos lá. Usando a mesma fórmula, certo? Velocidade. Eu vou continuar esse cálculo aqui, tá? Mas eu vou fazer dois cálculos auxiliares aqui embaixo. Velocidade, 30 km por hora. Quanto é a distância que ele percorre com essa velocidade? X. Em que tempo? T1. Multiplique assim. 30 T1 igual a X, T1 igual a X dividido por 30. Então, esse é o primeiro tempo. Vamos para o segundo. Mesma coisa. Quanto é a velocidade que eu percorro o segundo trecho? 10. Qual é a distância que eu percorro? X. Qual é o tempo? T2, o intervalo de tempo T2. Veja que eu estou usando essa fórmula de novo aqui, hein? Eu uso a fórmula 3 vezes. Uma vez para dar a resposta, uma vez para esse cálculo auxiliar e uma vez para esse outro cálculo auxiliar. Multiplique em x de novo. Fica 10 T2 igual a x. T2 igual a x dividido por 10. Pronto. O T1 é x sobre 30, T2 é x sobre 10. X sobre 30 mais x sobre 10. Pronto, agora é só fazer essa conta. Na conta, pessoal, o x vai ser cancelado e eu vou achar a resposta. Fica 2x sobre. Aí eu tenho que somar x sobre 30 mais x sobre 10, né? Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Pra ficar melhor. Quanto é que é x sobre 30 mais x sobre 10? Soma de frações, né? Tem que tirar o MMC. O MMC entre 30 e 10 é 30. Né? Porque é um número que dá para dividir pelos dois. O menor número que dá para dividir pelos dois. O menor número que dá para dividir por 30 e por 10 é 30. 30 por 30, 1 vezes x, x. 30 por 10 é 3 vezes x, 3x. Isso fica 4x sobre 30. Pronto, aí eu substituo essa soma, né? Aqui. Tá certo?
Então fica 4x sobre 30. Aí, divisão de frações de novo. Repita a primeira fração, que é 2x, vezes o inverso da segunda, 30 sobre 4x. Agora, muita atenção nessa hora. A primeira é 2x sobre 1, certo? E a segunda fração, 4x sobre 30. Então, eu inverto. Na hora de multiplicar, esse x cancela com esse. Esse 2 com esse 4. 2 por 2 é 1, 4 por 2, 2. Aí fica 1 vezes 30 sobre 1 vezes 2, né? 1 vezes 30, 30. 1 vezes 2, 2. Quanto é que é 30 dividido por 2? 15, né? 30 por 2, 15. 15 o quê? Quilômetros por hora, né? Pronto. Essa é a nossa resposta. Essa é a velocidade média do percurso inteiro. 15 km por hora. Tudo bem?